E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Eu quero ler um texto aqui, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, que fala sobre o tribunal de Cristo. Esse texto é interessante porque tem muitas pessoas que se confundem ainda com esse texto, achando que a pessoa vai viver no pecado, vai viver no pecado, vai viver no pecado, e vai chegar lá no tribunal de Cristo, todas as obras dela serão queimadas e ela será salva, achando que está tudo bem, que está tudo certo. E não é isso. Primeira coisa que nós precisamos entender. Antes do tribunal de Cristo, o Filho de Deus, eleito, que perseverou até o fim, esse será glorificado. Então, não existe nenhuma possibilidade de um filho de Deus aprovado, dele passar pelo tribunal de Cristo para saber se ele vai ser qualificado ou não. No momento em que Jesus volta e toca a sétima trombeta, nós já estamos glorificados. Então, uma vez glorificado, acabou. O que você quer mais? Aquele texto de Mateus capítulo 25, que vai falar sobre as ovelhas e os bodes, aquele texto não se aplica para a igreja. A reunião das nações para o julgamento não é para a igreja. A igreja, ela já foi envolvida, judeus e gentios, todos juntos, né? Ela já foi glorificada no ato da vinda de Jesus. Então não faz nenhum sentido aqueles que foram glorificados passar por um tribunal para saber se ele será salvo ou não. Não existe isso. Ele já foi glorificado. Perfeito? O Filho de Deus, que recebeu o Espírito, que recebeu o Espírito de adoção, que não foi glorificado, é porque ele foi o quê? Reprovado. Então ele vai, se tiver vivo, né, passar ali por todos os juízos que Deus lançou sobre a terra, e acaso ele compareça lá no tribunal de Cristo, que vai ter muitos filhos de Deus reprovados, que estarão lá. Você vê lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, você próprio vê Mateus capítulo 25, vai falar das virgens imprudentes que vão bater na porta, e Jesus vai falar para ela: olha, vocês, eu não vos conheço. Aí eles vão para as trevas exteriores. Jesus também fala para esses filhos de Deus que operaram sinais, maravilhas, profecias, vai dizer: olha, eu nunca vos conheci. Então terão filhos de Deus reprovados, que não morreram, mas que de alguma forma conseguiram, né, alcançar ali o período do tribunal de Cristo. Esses serão condenados. O Filho de Deus que não foi glorificado, o Filho de Deus que tinha, né, o seu nome escrito no livro da vida, que não foi glorificado, já está reprovado. Então você não pode perder isso de mente. O tribunal de Cristo, ele serve para separar bodes e ovelhas para fazerem parte das nações. O Filho de Deus glorificado não está dentro dessa equação de separação bode e ovelha, porque a própria ceifa para recolher, né, os filhos de Deus maduro já foi um julgamento, um juízo para quem foi aprovado e reprovado. Então, o Filho de Deus que não foi glorificado, não foi arrebatado, é porque ele foi reprovado. Ele vai comparecer ali no tribunal de Cristo, mas não é para receber galardão, prêmios. É para oficializar a sua ida, né, para o Geena. Perfeito? Então agora nós vamos entender esse texto aqui, ó.
1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, olha só. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, é a mesma pessoa. Esse alguém, ó. Esse alguém, ele tem dentro da sua formação, como um edifício espiritual, ouro, prata, pedras preciosas, mas também tem madeira, ferro e palha. Feno, né? Madeira, feno e palha. Ele tem as duas coisas. A obra de cada um, está falando de um indivíduo, de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois tempo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, aquela pessoa compareceu diante do tribunal de Cristo. O salvo, o glorificado. Só que ele vai ali para receber galardão. Ele vai ali para ser julgado, para que seja manifesta as suas obras, que é o que está aqui, ó, no capítulo 4, né, de 1 Coríntios, versículo 5, olha só. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá de Deus o louvor. Então você está vendo que neste momento, no tribunal de Cristo, que especificamente aqui não está falando de ser condenado e ser salvo, mas de receber galardão. Aquela pessoa, naquele momento, o Senhor julgará e vai trazer à luz os desígnios do coração. E aí, todas as obras que é palha, feno, madeira, vai ser queimada diante de Jesus e dos apóstolos. Mas o tal será salvo. Por que será salvo? Porque já está glorificado. Isso não vai interferir na sua salvação. Apenas tudo que não presta do que ele fez, ensinou, vai ser exposto, vai ser trazido à luz, e isso vai justificar o porquê que ele perde galardão e o porquê que ele ganha galardão. É preciso. Então a pessoa, no momento em que estiver sendo distribuída ali as recompensas para ela, os prêmios para ela, ela vai ter ciência do porquê que ela perdeu prêmio, perdeu galardão e porquê que aquele prêmio e aquele galardão permaneceu. Porque ela vai ser glorificada, gente. A pessoa que vai ser glorificada, a gente não vai ficar ali, ó, tendo tempo para poder discutir o que ela fez e o que ela deixou de fazer. A glorificação no piscar de olhos. Então ela será glorificada. Vai passar por todo o processo, né, do Armagedon, de auxiliar a Jesus na guerra, na captura dos inimigos. Mas o dia do julgamento, olha o que está colocado aqui, que Paulo coloca, olha só. Ele vai falar assim, ó. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha. Qual é o dia do julgamento para receber galardão? Está aqui, ó. Apocalipse, capítulo 11, a partir do versículo 15. Vai dizer, ó, o sétimo anjo toca a trombeta, né? Os reinos passam a ser do Senhor e do seu Cristo, ele passa a reinar. Vem falando um pouquinho mais de adoração. E aqui no versículo 18, volta um pouquinho no tempo, mostrando o que acontece na vinda dele, ó. Iraram-se as nações, veio a tua ira. O tempo dos mortos, quem é que ressuscita primeiro, gente? A igreja, os filhos de Deus que foram salvos para serem o quê? Julgados. E o tempo de dar o galardão aos profetas. Está vendo? A pessoa, ela ressuscita,
Se ela ressuscita é porque ela foi salva, faz parte da primeira ressurreição, é a igreja, ressuscitou. Mas tem que ser julgado. Ela vai ser julgado para Deus dar o galardão a ela. O momento de dar o galardão não é no momento imediato da vinda dele. Tem um processo. E a gente sabe que esse processo é de 1290 dias, que é o período ali do Armagedon, de 1260 a 1290. O restante é o período de julgamento. Eu não estou falando aqui o julgamento das nações. Eu estou me detendo ao texto que fala sobre o julgamento de receber galardão da igreja. Então, aqui no momento em que os filhos de Deus glorificados, salvos, vão comparecer diante do tribunal de Cristo, é para receber galardão. E isso, é para servos, santos, os que temem o teu nome, pequenos, grandes. Os profetas vão receber galardão. É nesse momento. E aí, no momento em que a pessoa recebeu o galardão, é aonde as obras que não prestam serão queimadas. E as que permanecem, ouro, prata e pedras preciosas, vão permanecer com elas. E isso vai levar elas a receberem o galardão. Então, o julgamento dos filhos de Deus é diferente do julgamento das nações. Então, vamos ter duas frentes de julgamento naquele momento ali. O julgamento das nações, que é para saber se vai entrar no reino de Deus ou não, como nação, e o julgamento dos filhos de Deus, que não é para saber se vai ser salvo ou não. É para receber galardão, os filhos de Deus glorificados. Tá? Você viu no texto que eles ressuscitam, os profetas ressuscitam, mas mesmo assim tem que passar pelo julgamento. Mas o julgamento não é para saber se vai ser salvo ou não. Paulo falou isso. Todas as obras ruins serão queimadas. Exemplo, vamos colocar aqui Davi. Davi está salvo? Eu creio que sim. Né? Você também crê. Né? Então, Davi vai ressuscitar, porque Davi também é profeta e vai ressuscitar. Ressuscitou, tudo que é ouro, prata e pedra preciosa vai permanecer. As profecias dele, a fidelidade dele, o arrependimento dele. Isso permanece. Isso é galardão. Agora, aquele adultério que ele fez é palha, feno e madeira. Aquele adultério vai ser queimado. Aquilo ali é perda de galardão. Você entendeu? Mas ele vai ser salvo. Esse vai ser salvo. Por quê? Porque isso não interfere na salvação. Aquilo dali é para tirar o que não presta, expor o coração, os segredos do coração e dar galardão. Entendeu? Então, essa é a diferença. Esse texto não pode ser aplicado para as nações, em hipótese alguma. E não pode dizer, muito menos, que aquela pessoa que está ali, ela está ali porque ela vai ser nação. O palha, feno e madeira é porque ele vai deixar de ser rei sacerdote e vai virar nação. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está dizendo. Todos os filhos de Deus salvos, lembra-se do início do vídeo que eu gravei, todos os filhos de Deus salvos, aprovados, que perseveraram até o fim, serão todos glorificados. E todos eles vão, como é que diz o texto? Comparecer, não é isso? Todos vão comparecer diante do tribunal. E no tribunal vai ser retirado as obras ruins, vão permanecer as obras boas. Isso resultará, vai ser ali que vai ser distribuído os galardões, os prêmios, as recompensas. Tá? Então, tal será salvo. O Filho de Deus reprovado é o que não foi glorificado. E é o que não ressuscitou. Né? Só vai ressuscitar na segunda ressurreição. E o que permaneceu vivo, que são os dois casos que eu citei, das virgens imprudentes e dos que fazem sinais, prodigios e maravilhas, expulsam e profetizam, esses, ao chegarem no tribunal, eles já chegam já condenados. Nunca vos conheci.
E as nações vão passar pelo tribunal para saber se ela é bode ou se ela é ovelha. Então, o tribunal de Cristo, ele tem várias frentes ali, tá? E você tem que, ao fazer a pergunta, você tem que perguntar para quem aquele texto é direcionado. Se aquele texto é direcionado para os filhos de Deus reprovados, se aquele texto é direcionado às nações, se aquele texto é direcionado aos filhos de Deus aprovados. Você tem que ver, porque são vários julgamentos que estarão ocorrendo ali, não é um só. São vários, e cada um com a sua particularidade. Amém? É isso daí. Fique aí com essa palavra, em nome de Jesus.